Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte e, como sempre, né? Sejam todos bem-vindos. E hoje, continuando a nossa série, né, de papéis personalizados, eu vou ensinar a vocês, olha que lindos, como fazer um papel texturizado. Olha como ficou maravilhoso. Este aqui, gente, eu fiz com a base no papel sulfite, um papel que todo mundo tem em casa, e todas as texturas que eu vou ensinar você a aplicar, eu tenho certeza que você tem também em casa, e olha que maravilhoso que ficou. Esse aqui na cor amarela, olha, que lindo, né? O verde, enfim, dá para brincar e fazer muita coisa aqui com essas texturas, e é um ótimo material para você trabalhar ou com cartonagem, ou fazendo scrapbook, decupagem, enfim. Esse material é muito versátil e fica muito lindo, gente. É uma textura super moderna que vai dar um toque de requinte às suas peças. E o melhor, fazendo em casa com materiais que você tem em casa. Gostaram? Se vocês gostaram, já vão me dizendo aí nos comentários o que vocês acharam da sugestão de hoje. Me dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, os materiais também são muito simples para a nossa técnica de hoje. Nós vamos precisar de várias coisas aqui para fazermos as texturas, né? Então, vamos reaproveitar o que temos em casa. Olha só, vou usar pedaços de linha, tá? Linha de costura mesmo, né? Que você tem aí, vai guardando os pedacinhos. Vamos usar gaze, né? Dessas gases para curativo, ó. Vou usar chá, aqui, olha, é chá de hortelã, né? As ervas. Vamos usar até o saquinho do chá. Então, se por acaso você tiver consumido chá, coloque o saquinho para secar, para ficar que nem esse meu aqui, que a gente vai usar também. A única coisa que não pode guardar esse saquinho é quando você mergulhou o saquinho em leite ou então no chá com açúcar, porque aí não dá para usar. Mas se você mergulhou só na água, aí sim, você coloca o chá para secar e nós vamos aproveitar também o chá. Aqui também essas florzinhas, olha só, florzinha de camomila, né? E você pode usar também flores desidratadas que servem. Vamos precisar também para texturas, olha, apenas, tá vendo? Vou usar essas aqui também para vocês verem o resultado, olha. Pelos, tudo que puder causar uma textura assim bem bonita, nós vamos usar. Aí vocês também usem a imaginação, tá? Vamos precisar de cola branca, eu vou usar essa daqui, mas qualquer cola branca serve, gente, até cola branca escolar, não tem problema, tá? E vou usar também, olha, os guardanapos para decupagem. No caso da técnica de hoje, eu não vou usar esta parte pintada do guardanapo. Eu vou usar a película interna, que é essa segunda película aqui, olha. Tá vendo? Essa película aqui é a que eu vou usar, que geralmente a gente descarta, mas hoje na técnica nós iremos usar. E também, gente, vamos usar os papéis, tá? Eu vou aplicar agora para vocês aqui no papel, olha, papel sulfite, tá? Esse papel tá levemente tingido aqui com chá, né, que eu tingi. Depois, se vocês quiserem, eu ensino como tingir o papel. Ou você pode também usar esse tipo de papel colorido aqui, que é o papel canson, tipo canson, né? Que é um papel mais rústico, ó, também é muito bom para fazer. Você pode usar papel reciclado também, que fica lindo com essa técnica. Enfim, a maioria das folhas de papel dá também para usar e fazer a técnica que eu vou ensinar hoje, tá? Então são só esses materiais e vamos aprender. Até já! Bem, gente, já preparei aqui o meu papel sulfite. E a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar aqui em cima do papel uma camadinha de cola. Então, como eu estou usando essa cola que é extra forte, né? Eu misturei um pouco d'água, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui neste copinho, olha só, essa medida aqui. Coloquei 3 medidas de cola e 1 medida de água e misturei bem. Tá? Então ela tem que ficar mais ou menos assim nessa consistência, ó, tá vendo? Um pouco mais fluida, tá? Não precisa ser uma cola assim muito grossa. Agora, se por exemplo,
você não estiver usando uma cola extra, né, forte como essa, estiver usando uma cola escolar que já tem mistura de água, aí você coloca menos água, coloca meia colherzinha só para ela ficar um pouco mais fluida, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é espalhar aqui sobre o papel a cola, tá? Usa um pincel macio e espalha aqui, né? Aplica sobre o papel uma camadinha de cola. Aí não precisa ser uma camada muito grossa, tá? Isso aqui é o primeiro acabamento só. O importante, gente, é passar em tudo, tá bom? Não deixar nem um pedacinho sem passar cola. E pronto, gente, já usei minha primeira camada de cola. E agora vamos começar aqui a nossa brincadeira, né? Então, a primeira coisa que eu vou adicionar, olha só, é o chá, tá? Esse aqui são folhinhas de chá de hortelã. Olha, você vai simplesmente, olha, salpicando aqui sobre o papel. Isso já vai ser a primeira textura, né? Que vamos aplicar. Eu vou até abrir aqui também o saquinho, ó. Olha só, abri, né? Vou misturar aqui também o chá do saquinho para reaproveitarmos tudo. E tá vendo, gente? Aqui o papel do saquinho, eu também vou aproveitar aqui nas minhas texturas. Então, vou colocar alguns pedacinhos, olha, do papel do saquinho de chá. Pode ser também aquele filtro de café, né? Depois que usa, fica também com a cor maravilhosa. Aí coloquem um ou outro aqui, olha. Vai ficar bem bonito o efeito. Olha só que lindo, né? Que já está ficando. E agora vou colocar um pouquinho de linha. Olha. Como tem essa camadinha de cola, ela cola facilmente. Vou colocar essa linha aqui transparente, ó, de nylon, que é bem bonita também. Esta laranja. Aí se você quiser fazer assim desenhos ou colocar de uma forma aleatória, olha. Tá vendo? Olha só que lindo. Aí vai dando uma apertadinha assim para ela já ir grudando. Vou colocar um pedacinho dessa azul aqui, ó. Nosso papel já vai ficando com outra cara, né, gente? Muito lindo. Você pode também, olha só, colocar gaze, tá? Da mesma maneira que eu coloquei o filtro de papel, eu vou cortar alguns pedacinhos de gaze e vou colocar. Fica uma textura maravilhosa também. Ó, cortei aqui um pedacinho e vou também aplicar. Aí procura deixar mais ou menos abertinho, né? Olha, fica mais bonita a textura. Pode sobrepor, né, aos outros materiais. Enfim, gente, o importante, né, é usarmos aqui a nossa imaginação. Se você tiver florzinhas secas, pode também colocar da mesma maneira, né, que eu coloquei aqui o chá. Olha, tem a camomila, vou cortar aqui só um pouquinho, ó, e colocar em cima, porque eu não tenho flor desidratada, mas fica lindo também você recortar as pétalas das flores, olha, e ir colocando aqui em cima. Pronto, gente. Aí depois eu vou fazer um outro papel, eu mostro as outras texturas para vocês. E agora é bastante importante nós colocarmos uma outra camada de papel aqui por cima. E para isso eu vou usar, olha só, o papel aqui do guardanapo, tá? Então eu vou tirar essa primeira película branca, ó. Essa eu não vou usar. Esta eu vou guardar para aquele outro trabalho que eu já ensinei para vocês, né? Com as películas, olha só, do falso papel de arroz, que aqui a gente usa essas películas. E eu vou usar a segunda película. E olha só que lindo, gente.
essa segunda película, vocês estão vendo, ó, ela sai com parte do desenho aqui, né, do guardanapo. Isso fica muito lindo, olha, que legal, né, para poder compor mais um tipo de textura. Então, agora eu venho aqui com o papel, né, do guardanapo e vou colocar sobre o meu trabalho, olha. Coloca de maneira que cubra tudo. E vamos começar a dar leves batidas, olha, para que ele fique bem colado aqui no papel que está embaixo, olha. Aqui é importante, gente, apertar para não deixar bolhas de ar, tá? É bastante importante. E agora aqui, eu já coloquei aqui a primeira colagem, eu venho com mais uma camada de cola, né, para a gente completar aqui o nosso trabalho, olha. Uso aqui a mesma cola diluída e do centro para as bordas eu vou aplicando a cola. E aqui, gente, minha mão tá super leve, tá? Não vai colocar muito peso na mão, usa um pincel macio, porque aqui é importante, né? Não rasgar a película do guardanapo, né? Se por acaso acontecer de rasgar, é só colocar um pedacinho de película, né, do guardanapo e fazer uma emenda, mas se a gente puder fazer sem rasgar, fica bem mais bonito. Olha, vai colando, né? E é bastante importante nesse momento também, gente, prestar atenção se não está ficando nenhuma bolha. Porque se ficar aqui uma bolha alta, que nem tá aqui, ó, aqui tem uma bolha. Aí o que acontece? Na hora que secar, ela fica seca e racha. Aí estraga seu trabalho, né? Então é bastante importante a gente não deixar as bolhas. E cobrir aqui tudo com cola. Aqui tem uma bolha, você aperta bem, né, com delicadeza, mas com firmeza, para que ela fique bem aderida aqui no papel, o guardanapo, e não fique a bolha. Gente, com esse tipo de papel dá para fazer muito trabalho bonito, sabe? De encadernação, de cartonagem, scrapbook, nossa, é uma infinidade de trabalhos. Forrar, né, suas caixinhas, né, de MDF, forrar qualquer tipo de trabalho, dá um toque assim sofisticado muito lindo. E o melhor, né, gente, estamos fazendo em casa algo que a gente paga bem caro por aí. Olha só que lindo. E pronto, gente, olha. Agora que eu já passei em tudo, eu vou deixar esse papel secando, né? E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o acabamento final. Mas eu vou também fazer utilizando este outro tipo de papel, né? Que é um papel mais rústico, um papel colorido, e vou usar outras texturas como estas aqui, tá? Só que aí eu vou só deixar a câmera rodando um pouquinho mais rápido para vocês observarem também o mesmo trabalho feito com outro tipo de papel e outro tipo de textura, tá bom? Então até já! Bem, gente, agora eu vou aplicar nesse papel, né, que já é colorido, ó, e é bem rústico assim, é tipo um papel canson, tá? E o mesmo processo, vou começar passando aqui a cola em tudo. E agora, gente, eu vou aplicar esse tipo de pluma aqui, né, como se fosse uma pena, também fica bem bonitinha a textura. Vou pegar esse pedacinho aqui, aí ó, eu vou cortando alguns pedaços, ó, e vou espalhando. Vou pegar de uma cor mais forte para aparecer mais. Olha, tem esse verde aqui. Fica bem bonitinho também.
E, gente, olha, é tipo pelo de coelho, né? Tem essas tirinhas aqui. Eu também vou colocar um pouquinho aqui de preto, ó. Eu acho que vai ficar bem bacana também. Pronto, gente, aqui eu acho que creio já foi, né, o suficiente, já tá bem colorido. E eu vou usar esse guardanapo aqui, tá? Vou tirar também a película, olha, tirar aquela primeira película, né? Ela tem essas letras aqui, fica bem bacana também. E vou aplicar aqui em cima. Mesma coisa. E aqui, como vocês estão vendo, gente, olha, eu tô carregando bem o pincel, né? E tô rebaixando aqui todas aquelas bolhas, né? Que ainda se formaram, bolhas de ar, para não deixar nenhuma. Por isso que é importante a cola, ela tá bem fluida, né? Aquela diluição que eu ensinei no começo, é importante vocês fazerem para a cola ficar com essa consistência aqui. E como sempre, o pincelzinho bem macio e a mão bem leve. Vocês estão vendo, gente, o que aconteceu aqui, ó? Eu passei o pincel um pouco rápido e rasgou, mas foi bom ter acontecido. Agora, o que eu faço? Eu pego aqui, olha, uma película de guardanapo, rasgo aqui um pedacinho e faço uma emenda, ó. Coloco bem em cima e venho aqui com o pincel e emendo. Tá vendo? Vai ficar imperceptível. Às vezes acontece, né? Eu tô fazendo aqui um pouco mais rápido e olha, não dá nem para notar aqui, né, o que eu fiz. Onde ela já tá bem molhada, aí se passar o pincel de novo, às vezes dá uma rasgadinha. Pronto, gente, já tá prontinho. Eu vou deixar este e o outro secando e já volto para mostrar para vocês o resultado após a secagem, tá? Até já! Bem, gente, agora que já secou, olha só que lindo, né? Já tá ficando aqui o trabalho. Eu vou separar aqui o papel, né? Então, vocês viram, ó, colou aqui nessa parte que eu coloquei de proteção. Então, o que nós fazemos? Nós temos que recortar, tá? Olha, aí você recorta bem rente aqui ao papel, né? Que você tá aplicando a textura, ó. Se quiser usar também um estilete, uma superfície de corte, também pode usar para recortar aqui o papel. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro, aquele da folha amarela. Pronto, gente, agora, né, só retirar essa folha de trás que eu coloquei para proteção, ó. Ela sai bem fácil, tá vendo? E aqui fica mesmo só o papel, né, que eu apliquei a nossa textura. Vou tirar da outra também. E olha só, gente, que lindo. Vou mostrar mais de pertinho que ficou o papel texturizado. Olha que maravilha. Muito lindo, né? Vocês estão vendo aqui a parte do guardanapo, aquele sombreado, como deu um toque todo especial aqui a textura. E esse papel dá para usar para muita coisa, gente. Fica maravilhoso os trabalhos com esse papel texturizado. E olha o outro aqui, o amarelo. Como ficou lindo também, né? Super diferente. Eu fiz também, olha só, um na cor verde. Olha que bacana, né? Que ficou também. Aí eu tô pensando até neste aqui, olha só. Usar para encapar esse caderninho aqui de capa dura. Olha só como fica bonitinho. Vou só colocar aqui. Tá vendo como fica legal? Olha, né?
aqui eu viro a pontinha para dentro, enfim, acaba normalmente, mas olha que charme que já deu a esse caderno, né? Um caderninho simples. Mas dá para fazer muita coisa, cartões, recortar em formato de corações e aplicar nos seus trabalhos, colocar em tampa de caixinha. Gente, muita coisa mesmo nós conseguimos fazer com esse tipo de textura, de papel texturizado, e vocês viram, né? Com materiais que todos nós, né, temos em casa e fica maravilhoso. Gostaram, gente, da sugestão de hoje? Se você gostou, já me dá aquele joinha, principalmente me ajudem compartilhando este vídeo com seus amigos e também se inscreve no canal. E não se esquece de dizer aí nos comentários o que você achou deste papel maravilhoso e o que você vai fazer, né, com ele. Tá bom, gente? Tchau, até a próxima semana. Se Deus quiser, um beijão para todos. Até!